Olá, muito bom dia, aqui é o pastor Israel, domingo, estamos aqui novamente para meditar na palavra de Deus, hoje no capítulo 5, no desdobramento dos Atos dos Apóstolos após o revestimento com o poder do Espírito Santo. Hoje eu quero ler o último versículo do capítulo 5, que é o verso 41, que diz assim: E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Muito bem, esse capítulo ele é interessante porque ele começa com o acordo entre Ananias e Safira, um casal. A igreja ela desenvolveu um hábito, dos mais ricos, os mais abastados financeiramente. Eles começaram a vender os bens deles e compartilhar com os apóstolos e para que eles distribuíssem para os necessitados. Tá? Então, um ponto que eu quero levantar aqui é que a ideologia comunista, eles muitas vezes usam esse texto de Atos 4, ali no finalzinho do capítulo 4, como uma justificativa para o comunismo, e dizer, olha, o cristianismo, eles dividiam tudo entre eles e ninguém tinha falta de nada. Não é isso, tá? A ideologia comunista é uma ideologia satânica, é maligna, porque ela impõe, através das forças do Estado, a obrigatoriedade, Eles tomam a posse das pessoas e dividem, ou seja, eles ficam no comando de tudo e o país vive na miséria. No caso do cristianismo, não. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas sentiram no coração de vender bens que eles tinham e distribuir ali para resolver a necessidade dos irmãos. Então não foi uma coisa que veio de cima, mas veio de baixo. E Ananias e Safira também queriam fazer a sua parte nessa contribuição e resolveram vender uma casa, uma propriedade e dar metade apenas do dinheiro. Tá? Não haveria nenhum problema deles darem a metade desse dinheiro para os apóstolos. O problema é que eles chegaram lá e falaram que aquela metade era tudo. E isso o Espírito Santo revelando para Pedro que era uma mentira. E a mentira, ela não tem parte no reino de Deus. Eles poderiam não ter dado nada, podiam ter vendido e não ter dado nada, e não aconteceria nada com eles. Eu poderia dar metade, eu poderia dar tudo. Enfim, eles acabaram morrendo por conta dessa mentira. Tá? Foram castigados ali por Deus. Isso quer dizer que então que Deus vai matar todas as pessoas que mentem? Não. Ali está registrado apenas as consequências de quem pratica a mentira. É a morte final, vai morrer. Pessoas que vivem na mentira. Ou seja, fake news, meus amigos, não existe só no século XXI. Sempre existiu, sempre existirá fake news. E ninguém na face da terra vai conseguir impedir que as pessoas mintam. Ok? Isso é um ponto desse texto. Os apóstolos, por conta dos milagres que estavam acontecendo, que eles estavam realizando, várias pessoas eram curadas, pessoas estavam sendo libertas de possessões demoníacas, enfim, a vida das pessoas estava mudando para melhor. E isso começou a incomodar uma casta religiosa e política de Israel poderosa, que vivia às custas da miséria do povo. Eles se sentiram incomodados porque se aquele ensino se espalhasse pela cidade, se espalhasse pela nação, logo o povo não teria mais necessidade daqueles arranjos teológicos, daqueles arranjos dos religiosos para manter o povo na escravidão. O resultado foi que os apóstolos foram presos, interrogados e proibidos de falar em nome de Jesus Cristo. Mais uma evidência de quem é batizado com o Espírito Santo, como eu já disse aqui, não é a pessoa falar língua estranha, mas é a pessoa falar com ousadia no nome de Jesus. Tá? Essa é a evidência do Espírito Santo. E Pedro, ele fala com ousadia. Olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Enfim, eles não puderam fazer muita coisa, açoitaram, mandaram eles para fora, proibiram, e a primeira coisa que eles fazem foi ir pregar o evangelho. Ou seja, gente, uma pessoa batizada com o Espírito Santo e cheia do Espírito Santo não tem diabo, não tem Estado,
não tem inimigo que impeça o crente de falar a verdade e de anunciar a verdade ao mundo. Então eu espero que você entenda isso e compreenda que quem ama Jesus Cristo, quem serve a Jesus Cristo, não se cala. Então use todo o teu potencial, use as mídias sociais para anunciar Jesus, para falar de Jesus, para levar esperança para o mundo, porque o mundo ele quer escravizar e escraviza as pessoas. Então que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo, aí, um ótimo início de semana com a sua família e vamos adorar a Deus.